Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez aqui para trazer uma mensagem de fé, uma mensagem da cruz, daquele que morreu e nos deu salvação através de seu sangue, e basta nós crermos no Senhor. Eu estou falando de quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu tenho falado bastante dele ultimamente, e ele é a razão de eu estar aqui compartilhando a alegria que é estar em Jesus Cristo, a alegria que é receber a fé de Jesus Cristo em nossos corações e viver uma vida santa, uma vida de santidade pelo Espírito Santo que nos guia. E quando nós obedecemos, o Senhor nos enche com teu Espírito Santo e vai direcionando nossos passos. E isso é uma prova de que somos dependentes do Senhor. Nós temos que entender isso. Nós somos totalmente dependentes do Senhor para tudo que façamos. Não pense, nunca ache que há alguém que é alguma coisa que é mais que o outro. Não pense você mesmo que você é melhor ou é mais que ninguém. Todos nós temos um patamar. O Senhor nos fez iguais e Ele fala que nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Amém? E um dos motivos de eu estar aqui hoje, eu queria compartilhar um pensamento com os irmãos e expressar, a fé. Há um só Deus, um só Espírito, uma só fé, um só Senhor. É nisso que cremos e é nisso que entregamos as nossas vidas, para esta fé que foi colocada em nossos corações, na nossa conversão, no nosso novo nascimento, quando Cristo nos chamou para a fé, para caminharmos com Ele, batalharmos pela fé, um leão por dia. E está acontecendo algumas coisas, irmãos, que faz a gente pensar em alguns aspectos. A Bíblia nos mostra que o Senhor tira todos os nossos medos. E eu queria compartilhar um pensamento aqui. Nós estamos vendo igrejas fechadas. Nós estamos vendo crentes em Jesus, irmãos, com medo de morrer, com medo de ficar doente, com medo desse tal de coronavírus que está aí, colocando uma nação inteira de joelhos, com medo, e os governantes vão à forra, fazem comércio, sensacionalismo, impõem as coisas para as pessoas, e as pessoas não questionam, só aceitam. O governo falou, deu na televisão. Irmãos, desliguem a sua televisão e abra a tua mente, meu irmão. Vai ler a Bíblia, vai orar, vá para a internet, tem tantas coisas boas, irmãos, no YouTube. Procura, você vai encontrar notícias verdadeiras, pessoas sérias, jornais independentes que estão trazendo notícias verdadeiras, que a grande mídia não está trazendo. Portanto, irmão, desligue a sua televisão. Quer assistir um conteúdo? Vá para a internet, tem muitos canais cristãos, notícias verdadeiras, que vão ensinar para vocês a abrir os olhos, vão estar alertando. Então, uma coisa que eu tenho me entristecido ultimamente, porque eu não sou um aprofundado aí nas escrituras,
Estou começando a vida cristã agora. Eu tenho lido algumas coisas. Não sou teólogo, não sou nada, só sou um servo de Deus que quer ser obediente. E eu leio a Bíblia, eu leio alguns livros, leio algumas coisas. Mas nada assim para dizer que eu tenho algo para ensinar. Eu tenho a Bíblia, eu leio a Bíblia e o que o Senhor me ensina eu transmito para as pessoas. E na história da igreja, irmãos, nós vemos os nossos irmãos, os pais da igreja, os antigos, responsáveis por nós termos a Bíblia Sagrada hoje em nossas mãos, morreram, padeceram sofrimentos, irmãos. Na história da igreja, há tantas pessoas, irmãos, tantos irmãos nossos do passado que morreram, entregaram, viveram intensamente o cristianismo, viveram a fé plena, não tiveram reserva, não deixaram nada assim a desejar. Homens que viveram, respiravam a Cristo Jesus, homens que tinham prazer naquilo que viviam e foram mortos, foram martirizados pelo nome de Jesus, por causa do nome de Jesus, por causa da tua fé. Muitos morreram. E hoje o governo nos coloca uma máscara, fecha as igrejas e todo mundo aceita numa boa. Irmãos, como assim, irmãos? Crente usando máscara? Ah, Célia, você está sendo ignorante. A Bíblia manda vigiar. A Bíblia manda vigiar, irmãos. A Bíblia manda viver pela fé também. Então nós vivemos pela fé. E o apóstolo Paulo, irmãos, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Cadê o medo de Paulo aqui? Será que Paulo tinha medo de morrer? Se fosse na época de hoje, Paulo usaria uma máscara para ir para a igreja? Usaria um álcool gel na mão? Irmãos, o Senhor é o nosso protetor. O Senhor protege todos aqueles que buscam e o amam. As mãos do Senhor é sobre nós, irmãos. Nós precisamos ser mais corajosos e vivermos intensamente a fé que o Senhor colocou nos nossos corações. Não estou incentivando aqui ninguém a deixar de usar máscara não, irmãos. Cada um sabe de si. Cada um sabe o Deus que serve. Eu creio num Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E se essa doença maldita vier sobre a minha vida, que seja. Se eu morri. O meu viver é Cristo. E o morrer para mim é ganho. Eu não me importo, eu sei, eu tenho a consciência. Eu não sou ignorante, eu não sou alienado. Eu tenho a convicção que se o Senhor permitir, pela permissão do Senhor, seja lá qual for a razão, eu não sou imbatível, estou sujeito a todas as coisas que possa vir a acontecer para as pessoas. Mas eu vivo a Cristo, eu amo a Cristo e Ele tirou todos os meus medos, irmãos. Ah, mas vai dar multa para as igrejas. Irmãos, você tem um chamado para pregar, irmãos. Vai transmitir a mensagem. Você tem um dom, Deus te deu um dom. Vai praticar esse dom. Não precisa necessariamente ser dentro da igreja, irmãos. Não pode abrir a igreja, vai para a rua. Vai visitar seu vizinho. Vai visitar o morador de rua. Vai levar uma sopa, vai levar um café da manhã e entrega uma palavra de Deus, abençoa o dia dele. Fala para ele que Jesus tem uma vida melhor, uma vida para dar para aqueles que o buscam de verdade. Leva uma palavra de esperança, irmãos. Eu fico incomodado, irmãos. Eu tenho vergonha de muitas coisas que eu tenho visto hoje. Houve um tempo que a igreja era perseguida e os irmãos se alegravam
pela perseguição. O apóstolo Paulo foi apedrejado, deixado quase morto por causa da palavra, por causa da pregação do Evangelho. O pessoal achou que ele estava morto e foi embora, ele estava vivo, todo machucado. O Sara foi lá, sarou as feridas e continuou a pregação. O apóstolo Pedro, o apóstolo João, quantas vezes foram apedrejados, saíram correndo, era apedrejado num canto, ia pregar no outro, e saía de um canto e ia para o outro. Irmãos, aí os irmãos aceitam uma ordem para fechar as igrejas, aceitam uma imposição aí de coisas que, claro, a Bíblia nos manda obedecer às autoridades, mas quem nos governa é Deus ou são as autoridades? Irmãos, eu não sei, pode até ser ignorância da minha parte, mas eu vivo para Cristo. O meu prazer é transmitir a mensagem do Evangelho, palavra de salvação, arrependimento, cura. Cura, não gosto nem de ficar promovendo essas coisas não, porque eu sei que o meu Deus, Ele sara todas as feridas, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas observe bem, irmãos, testemunho, o milagre de Deus na vida de uma pessoa não quer dizer que ela seja salva não, irmãos. A gente se baseia muito em testemunho. Testemunho, a pessoa tem um testemunho forte. Tem que vigiar, irmãos. 10 leprosos foram curados por Jesus. Só um voltou para agradecer, irmãos. Cadê os outros 9? Receberam milagre, receberam cura. E a gente fica aí querendo ouvir testemunho. Mas eu gosto, é tão gostoso ouvir a palavra de Deus. Eu me sinto tão bem. Quem foi que falou que o Evangelho é para você sentir bem? É para você trazer para a tua vida. E crer em Jesus Cristo que Ele pode mudar, Ele pode dar sentido à sua vida. Quando você traz o Evangelho para a tua vida, você traz Jesus e caminha com Ele, todas as coisas, todas as dificuldades. Vim para Jesus, irmãos, não quer dizer que os problemas vão acabar. Vim para Jesus quer dizer que Ele vai te dar sabedoria para sair dos teus problemas. Vim para Jesus não é porque Ele vai te dar dinheiro, vai te dar uma casa, vai te dar um carro, vai realizar os teus sonhos. Não é isso. Conversando com pessoas, eu vejo que pessoas falam: Deus é bom. Quando nós vamos falar que Deus é bom, Deus é bom, Ele me deu alguma coisa. Deus é bom, eu comecei a ir para a igreja, arrumei um trabalho, ganhei dinheiro, comprei uma coisa que eu tanto queria, realizei um sonho. O Evangelho não é isso não, meus irmãos. Desde o Éden, nosso Senhor falou: do suor do teu rosto sairá o teu sustento. Tu vai trabalhar a vida inteira, meu irmão. Tu pecou, agora tu vai trabalhar a vida inteira. Tu vai conseguir as realizações da tua vida com o teu trabalho. Não pense que as coisas vão cair do céu você deitado numa rede ali não, porque a Bíblia manda você aprender com a formiga ou o preguiçoso que fica deitado numa rede esperando bênçãos espirituais cair do céu sobre a sua vida se você não está fazendo nada. Meu irmão, o que é isso? Mano? Pastor Edivaldo, glória a Deus. Amém. Então é isso, irmãos. A gente tem que aprender a ser cristão de verdade, ser cristão verdadeiro, ser um cristão, irmãos, que honre o nome de Jesus, honre aquele verdadeiro nome, aquele homem que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar salvação, irmãos. Aquele mesmo homem que os irmãos do passado morreram, irmãos.
Alguns foram cerrados no meio, como diz o Hebreus. Vamos ler um pouquinho aqui o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, irmãos. A Bíblia é espetacular. Ela nos mostra, fora John Wesley, Joe Hus, Martin Lutero, John Wycliffe. Eu não lembro, são tantos nomes, irmãos. Responsável por esta literatura está nas nossas mãos aqui hoje, esse livro santo, essas palavras santas que está aqui, palavra de Deus falando conosco. Muitas pessoas morreram ali por causa dessa palavra. Por causa deles, irmãos, nós temos a Bíblia Sagrada, irmãos. E hoje nós aceitamos qualquer coisa. Nós estamos numa igreja morna, uma igreja que só quer saber do amor de Deus, mas não quer saber da justiça de Deus. Quando você vai falar de pecado, uma igreja que não sabe o que é pecado. Você vai falar que o irmão está em pecado, ele sai da igreja e sai com raiva do pastor e sai esculhambando todo mundo. Eu não vou mais naquela igreja. Estou com raiva do pastor. Porque só ouviu o amor de Deus. Só ouviu os textos bonitinhos da Bíblia Sagrada. A Bíblia nos diz que o Senhor é fogo consumidor. A Bíblia nos diz que dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado. No Velho Testamento, a Bíblia nos diz que Deus manda matar o povo por causa da desobediência, por causa das blasfêmias, das coisas erradas que eles faziam, porque só criam no milagre, passavam um tempo depois, desobedeciam e saíam. A gente precisa vigiar, irmãos. Jesus Cristo, Ele tem que estar no nosso coração. Não tem que estar só ali dentro, ali quando você vai para a igreja, ali participar do culto, irmãos. Ali na igreja você vai para alimentar a tua fé. Ali na igreja você vai para enaltecer o nome de Jesus. Você vai lá para orar, interceder com os irmãos, estar na comunhão com os irmãos. E o que for pregado ali dentro da igreja, você vai trazer para a tua vida. O culto começa quando você sai da igreja, irmão. É o seu testemunho fora da igreja que vai demonstrar a sua verdadeira fé, o seu cristianismo. Em Hebreus capítulo 11 vai dizer aqui, irmãos, ó. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela é que os antigos receberam bom testemunho. Por meio da fé, irmãos, os antigos receberam bom testemunho. Os antigos. O que eu estou falando aqui, irmãos? Estou falando nada de mim mesmo. Eu já li algumas coisas, como eu disse, e a própria Bíblia está escrito aqui, ó, pela fé os antigos conseguiram um bom testemunho, e nós temos esses que eu citei agora há pouco, e muitos outros, tantos outros, irmãos. Pessoas que se alegravam em ser perseguido por causa do nome de Jesus. Talvez as pessoas tenham medo hoje de dar uma palavrinha pesada ou de apontar que seu irmão está em pecado. Repreenda ele, converse com ele, seja simples. Só que se ele não ouvir também, a Bíblia nos manda não se misturar com eles, é até ser expulso da igreja, porque se ele for repreendido sobre o pecado e continuar praticando o pecado dentro da igreja, a igreja não pode aceitar esse tipo de coisa, irmãos. A igreja é um lugar santo. Então, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, foi reconhecido como justo quando o aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio dela ainda fala até hoje. Mais um pouquinho aqui, ó. Os heróis da fé. Pela fé, no versículo 31,
capítulo 11. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que havia sido desobediente. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças. O apóstolo Paulo nos diz: é nas nossas fraquezas que somos fortes. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram à fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição maior. Compara isso com a igreja de hoje, irmãos. Outros enfrentaram zombaria. Você fica chateadinho quando zombam da tua fé? Você fica cheio de não me toque quando alguém fala alguma coisa a respeito da tua fé? Tá com vergonha de andar com a Bíblia pela rua? Fica sem jeito ali? Cuidado, irmãos. O Senhor tem nos chamado para uma fé genuína, uma fé verdadeira. Não seja morno na presença de Deus, porque Ele vai vomitar todos os mornos. Antes sejais frios do que um crente morno. Tem medo de viver a fé, irmãos. Cuidado. Busque ao Senhor, irmãos. Arrependa-se do teu pecado verdadeiramente. Seja sincero. Confia no Senhor e as demais coisas Ele fará. Salmo 37. Confia no Senhor e todas as outras coisas Ele vai fazer. Não se importa com a tua vida, com o que você tem que fazer, não. Não se importa com os seus afazeres, não. Cuida das coisas de Deus, que Ele vai cuidar das tuas coisas. Outros enfrentaram zombaria, açoites, e outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio das espadas, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e mortes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho. Olha que lindo isso aqui, irmãos. O mundo não era digno deles, irmãos. Palavra de Deus. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé, irmãos. O mundo não foi digno deles. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. O que está acontecendo com a igreja hoje, irmãos? Apostasia, muitas aparências, posturas de crentes, bonitinhos, todo pomposinho, mas se apertar um pouquinho, ele berra. É ovelha ou bode? Difícil saber, né, irmãos? Fala de salvação, fala de arrependimento, fala de vinda de Cristo, prega a justiça de Deus. Justiça de Deus.
Prega a ira de Deus. O amor. Deus é amor, todos nós sabemos disso. O amor dele ficou lá expressado naquela cruz. Sofreu, foi maltratado, cuspido e humilhado, para que nós estivéssemos aqui no dia de hoje. Agora, para a gente brincar na igreja de ser crente, irmãos, faça isso não, irmãos. Olha aqui o apóstolo Paulo, tremendo apóstolo Paulo, caráter excepcional, apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 2. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada a saber entre vocês, a não ser de Jesus Cristo e este crucificado. Não quero saber nada entre vós, senão a Cristo e esse crucificado. Qualquer outro ensino, irmãos, qualquer outra forma de pensamento, qualquer outro caminho que diz que vai salvar e não apresentar Jesus Cristo como centro do ensino, como alvo principal, é falso. É falso. Fuja dele, sai daí. Se não expressar a Jesus Cristo, se não for Jesus Cristo, não aceite, irmãos. Ele é o único intercessor, o único que intercede por nós. Agora está ao lado do Pai, está à direita do Pai, intercedendo por nós neste momento, irmãos. Mas ele disse que ele breve voltará. A segunda vez, a sua segunda vinda com poder e grande glória. Ele vai voltar. Para quê? Para buscar os crentes, irmãos. Ah, mas os crentes? Os crentes. Os crentes obedientes. Por quê? Crê. Até os demônios creem e tremem. E nós diz que cremos em Jesus e nem trememos por isso. Nós diz que cremos em Jesus. O Senhor é comigo. O Senhor é comigo. Deus é comigo. É isso. Vai dar tudo certo no final. O Senhor é comigo. Isso nós não temos dúvidas, irmãos. O Senhor é conosco o tempo todo. E nós? A pergunta que estamos fazendo é errada. O Senhor é comigo. E nós? Somos com o Senhor Jesus Cristo? Nós somos com Ele? Os nossos pensamentos estão nele? As nossas ações têm agradado ao Senhor? Nós temos honrado o nome do Senhor no nosso trabalho, na nossa família, na rua, onde quer que nós estejamos? Nós estamos dando testemunho do Senhor em nossas vidas? Ou não? Analise-se você mesmo. A Bíblia nos diz, examine-se a si mesmo. O apóstolo Paulo, continua a leitura, versículo 3. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que tive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Mas eu acho que a Bíblia não é bem assim. Eu acho isso, eu acho aquilo. Olha o que Paulo está falando aqui. Não é achismo, não.
O evangelho, o cristianismo não é achismo. Eu acho que é assim, eu vou lá e faço. Eu acho que é assim. Irmãos, a grandeza do cristianismo é não ter o meio termo no cristianismo. Por isso que ele é único. Não tem o meio termo, não tem o mais ou menos. Sejam as suas palavras sim, sim e não, não. O que passar disto vem do maligno. Palavras do Senhor Jesus. A sabedoria procede do Espírito. Versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos de sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, a qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era entendeu, pois, se estivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Que lindo isso, né, irmãos? É loucura, irmãos. É loucura. Os olhos ainda não viu, os ouvidos ainda não ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É loucura, irmãos. A sabedoria de Deus é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia! O poder de Deus, irmãos. Não somos nada. Quem nos usa é Deus. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito que sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não como palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando as verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Quem não tem o Espírito não aceita, irmãos. Rejeita a pregação do Evangelho, rejeita os crentes. É aquele cidadão que olha para o crente e odeia ele, porque ele vive na verdade, a verdade chamada Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, a única verdade, o único caminho, todo o resto é resto. Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo. Aquele que não tem Espírito de Deus não ouve a tua voz. Pois, aqui, ó. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido.
Quem conheceu a mente do Senhor para que pudesse instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por quê? Porque o Senhor nos revela, através da Tua Palavra, as coisas verdadeiramente que Ele quer que nós saibamos. O que não foi revelado em Tua Palavra, o Senhor não quer que nós saibamos. Mas o que Ele queria, Ele deixou escrito. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação, irmãos. Somos loucos. Somos apaixonados por esse Jesus. Porque esse amor que nós temos para com Jesus não é uma obrigação, irmãos. Nós fazemos por amor. Esse amor nós não tínhamos quando estávamos no mundo. Quando a gente estava no mundo, nós não tínhamos esse amor. Esse amor é o ágape, é o amor ao extremo, que só vem de Deus, não vem do mundo, porque o mundo não conhece o amor de Deus. O mundo está acostumado a dar e receber, a fazer as coisas à base de troca. O mundo, as pessoas do mundo têm um conceito errado, irmãos. Tudo que as pessoas fazem, elas querem gerar algo de volta. O Senhor Jesus nos ensina a sermos bons sem esperarmos nada, praticarmos a bondade sem esperarmos nada de ninguém. O ímpio, as pessoas do mundo não entendem, porque nós fazemos o bem e não esperamos nada em troca. Porque o Senhor já nos deu o dom da vida e nos brotou a fé, nos gerou a fé em nosso coração e nos deu a salvação, irmão. Basta nós crermos e sermos fiéis a Ele, meu irmão. Nós somos pecadores, nós somos falhos, acontece. Ninguém é perfeito, irmãos. Mas nós, porém, temos a mente de Cristo. O Senhor se revela a nós e nos ensina a fazer as coisas que Ele quer, do jeito dele. Só que nós temos que nos submeter e entendermos. Senhor, eu até queria fazer aquilo ali, mas eu não vou fazer porque eu sei que não vai agradar ao Senhor. Ah, eu não traio a minha esposa porque eu não vou cometer pecado. Não, eu não traio a minha esposa porque eu não quero pecar contra o meu Deus. José com a esposa de Potifar. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Ele nem falou em pecar contra o chefe dele. Ele falou, não vou fazer isso, porque senão eu vou desagradar o meu Deus. Eu não vou fazer isso. Está lá a história de José, para todos verem. Uma tipificação do Cristo. Moisés, tantas coisas, a Bíblia é tremenda, irmãos, que eu ficaria aqui até amanhã aqui falando de textos bíblicos para os irmãos. Mas é só isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Não quero saber de nada entre vós, a não ser a Jesus Cristo. Jesus Cristo e esse crucificado. Qualquer coisa que não esteja focada em Cristo é um erro, irmãos. É um erro. E deixa eu ver uma aqui. Jesus Cristo Jesus Cristo. Jesus Cristo. Somente Ele. E eu gosto muito de citar esses versículos da Bíblia, porque foram os primeiros que eu consegui decorar logo no início da caminhada cristã. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ide por todo mundo,
pregar o Evangelho. Toda criatura. O Senhor se importa, Ele quer salvar a humanidade, irmãos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Creia em Deus, para que venham os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Arrependa-se, busque o Senhor. Só Ele pode te dar tudo o que você sempre quis. Não estou dizendo o material, eu estou dizendo a paz que você tanto procura em coisas e você não tem encontrado. Talvez você tenha andado batendo cabeça por aí, procurando dar uma aliviada aí na tensão. Eu tenho para dizer que Jesus Cristo é o único que pode dar descanso para a tua alma e paz de espírito que vem do alto. Você não vai encontrar no mundo a paz que o nosso Senhor Jesus pode lhe dar através do Espírito Santo de Deus. Amém? Obrigado à irmã Miriam que está aí assistindo. Obrigado à irmã Rosana, esposa do pastor Edivaldo, glória a Deus. Ao meu filho Nicolas está assistindo. A Letícia também está assistindo aqui, glória a Deus. Pastor Edivaldo. Eduardo Gomes. Ezequiel. Quanto tempo, hein? Deus abençoe, meu irmão. Você e sua família aí, Deus abençoe. Quando estiver por aqui, pela cidade aí, passa aqui para tomar um cafezinho. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. E o Felipe Tamporini. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês, irmãos, que estão apoiando. E quero dizer mais uma vez, né? Eu não sou mais crente que ninguém, irmãos. Eu só quero transmitir o amor de Deus para as pessoas, assim como eu recebi, irmãos. O meu prazer é estar aqui falando de Jesus. Eu não estou aqui para me aparecer. Eu não sou um pastor. Eu não sou nada, irmãos. Não sou nada. Eu só quero transmitir esse Jesus para as pessoas. O meu desejo é que almas se salvem. O meu desejo é que pessoas que ainda não conhecem a Jesus venham a conhecê-lo. E você que já tem uma caminhada cristã, peça ao Senhor que Ele venha aumentar a sua fé. Busque a Deus intensamente como se não houvesse amanhã, irmãos. Viva o dia de hoje como se fosse o último. Creia em Deus somente. Amém? E nunca deixe ninguém desanimar você na caminhada dizendo que você não vai conseguir. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se você colocar Jesus em primeiro lugar na tua vida, as outras coisas Ele vai acrescentar. Você vai poder todas as coisas, irmãos. Mas só se Jesus for o centro da tua caminhada, for o centro da tua atenção, da tua oração e da tua fidelidade. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Fica com Deus. E até uma próxima, se Deus quiser.